pessoal, meu nome é Ângelo de Fátima, sou professor do Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais. Sejam bem-vindos, à nossa aula, que trata do capítulo 8, ou seja, sobre as reações de adição a alquenos e alquínos. O nosso livro-texto é o livro dos Solomos, Química Orgânica 1, volume 1. Estou mostrando para vocês aqui a 10ª edição, mas vocês podem, obviamente, utilizar uma edição anterior ou uma edição mais nova do que esta, O mais importante é que vocês façam a leitura, do capítulo 8 do nosso livro-texto. A videoaula ela não substitui a leitura do capítulo, ela complementa a leitura do capítulo, ok? Bem, reações de adição a alquenos. Sobre o que nós estamos falando? Nós estamos falando deste tipo de reação, em que você tem um alqueno e no qual foi incorporado, então, uma molécula, uma molécula de enu, ou seja, houve a adição deste reagente, a dupla ligação, e o teu produto final é algo que tem estruturalmente, esquematicamente, esta estrutura. Ok? Bem, o que está acontecendo nesta transformação? Há a quebra aqui de uma ligação π do seu alqueno, a quebra, a clivagem de uma ligação sigma do seu reagente aqui, que é a sua espécie eletrofílica, e no produto a formação de duas ligações sigmas. Então essas são as ligações clivadas e as ligações formadas nesta reação. Olhando para esta equação, vamos focar nossa atenção no alqueno. O alqueno é a espécie rica em densidade eletrônica, obviamente ávida por centros deficientes de densidade eletrônica. Então você tem aqui a sua espécie nucleofílica, ávida, com filia a espécies que remetem ao núcleo. Vamos pensar no átomo, ao núcleo do átomo, que é onde eu tenho lá os prótons. Então é a espécie que tem filia por espécies com centros eletrofílicos, ou seja, com deficiência em densidade eletrônica. Se nós olharmos para esta representação aqui 3D do nosso alqueno, nós vimos então que as ligações π, que são essas mostradas aqui, estão acima e abaixo do plano, que contém todos os átomos aqui desse sistema trigonal plano, ok? É uma ligação que é resultado desta interpenetração dos orbitais aqui, que estão paralelos. Não é uma interpenetração tão eficiente quanto aquela que originou essa ligação sigma, que é uma interpenetração frontal. E essa densidade eletrônica está mais exposta, Então, o seu alceno ele é susceptível de sofrer uma adição de uma espécie eletrofílica, Então, esse par de elétrons da ligação π pode atacar uma espécie eletrofílica, que de maneira similar ao que nós falamos para a nucleofílica, a espécie eletrofílica tem filia por espécies ricas em densidade eletrônica, Então, o nosso alqueno é a nossa espécie nucleofílica, enquanto que o nosso reagente aqui designado como enu é a nossa espécie eletrofílica, ok? De maneira similar aos alquenos, os alquinos também possuem essa alta densidade eletrônica aqui entre esses carbonos que estão nessa região entre os carbonos envolvidos nessa ligação tripla. Ambos são bases de Lewis e ambos são ávidos por espécies eletrofílicas.
é onde então você tem a adição aqui dessas espécies. Então essa é a nossa reação, ok? E o nosso eletrófilo, como dito, é uma espécie ávida por espécies ricas em densidades eletrônicas, né? E você tem aqui então que essas ligações duplas e triplas são susceptíveis a sofrerem adição de espécies eletrofílicas, né? Neste capítulo 8, nós vamos tratar de várias espécies, de vários eletrófilos, né? Mas os mais comuns estão mostrados aqui, que é aquele que seria uma fonte de próton, uma fonte de uma espécie eletrofílica de um halogênio, uma borana, o íon mercúrio. Okay? Qual que é a dinâmica, então, dessas reações de adição a alquenos? Né? Qual que é o mecanismo desta reação? Então, você tem aqui o seu alqueno e sua espécie eletrofílica. Né? O seu alqueno ataca, então, o centro deficiente de densidade eletrônica, certo? Do seu eletrófilo, levando à formação de um ânion aqui, designado por Nu, e uma espécie, e um carbocátio, né? Uma espécie carbocatiônica, ok? Esse Nu então pode atacar essa espécie carbocatiônica, conduzindo a este produto que, em termos gerais, é resultado da adição deste reagente ao seu alqueno, ok? Entre as diversas reações de adição de alquenos que serão tratadas no capítulo 8, eu trago para vocês aqui uma tabela, mostra as reações de adição de HX, são as reações de hidrohalogenação, então a adição de um hidrogênio e de um halogênio, a adição de H e OH, ou seja, de um hidrogênio e de um grupo hidroxila. Essas reações aqui são caracterizadas são nomeadas reações de hidratação, porque o resultado líquido dessas reações é a adição de um equivalente de água ao alqueno. As reações de hidrogenação, que não serão tratadas aqui no capítulo 8, porque já foram tratadas no capítulo 7, mas são reações de adição a alquenos. A halogenação, ou seja, a adição de X, ou seja, de dois átomos de halogênio, você obtém aqui dialetos vicinais nesse tipo de reação. A adição de um grupo hidroxila e de um halogênio, a formação de haloidrinas, né? No caso aqui com os halogênios cloro, bromo e iodo. E as de hidroxilação, que é a adição de dois grupos hidroxilas, ok? Então, sobre a adição eletrofílica de haletos de hidrogênio a alquenos, nós vamos iniciar tratando de dois aspectos fundamentais, né? Do mecanismo desta reação e da regra de Markov-Nikov, que nos permitirá, após a compreensão do que se trata essa regra, né, do que é essa regra, nos permitirá fazer previsões, né, ou dar explicações sobre como essas reações de adição elas se processam, quais os produtos que elas conduzem, né, são formados, né, se esses produtos são formados em maior ou menor proporção ou em quantidades equimolares. Mas a gente vai tratar desses dois pilares para que a gente possa compreender essas adições eletrofílicas a haletos de hidrogênio. O primeiro deles é o que está mostrado aqui, é o mecanismo, né, não muito diferente daquilo que a gente conversou até então. Seu alqueno ataca então a espécie eletrofílica, você tem então a adição do grupo E, né, na estrutura do seu alqueno, com a formação desse carbocátio. Esse carbocátio então sofre o ataque da espécie nucleofílica presente no meio, levando à formação de produtos, né, cuja estrutura molecular remete à representação mostrada aqui. Em alguns casos, que nós vamos ver, efetivamente não há a participação de uma espécie carbocatiônica, mas sim de uma espécie eletrofílica
na qual a densidade a deficiência de densidade eletrônica é suprida por algum átomo ou grupos de átomos próximo ao centro eletrofílico, que eu estou querendo dizer algo desse tipo, né? Em que você tem uma espécie eletrofílica, né, desse tipo aqui, e a carga positiva está sobre um desses carbonos aí, tá? À medida que o conteúdo for evoluindo, vocês terão exemplos e a compreensão melhor do que eu estou mencionando nesse momento aqui, tá bom? Em relação à regra de Markov-Nikov, né? Então nós temos duas situações. A primeira delas é a que está mostrada aqui, em que eu tenho substratos simétricos, né? Neste caso não há problema, porque a regioquímica da adição ela não vai interferir na formação de diferentes produtos, né? Olha só o que eu estou querendo dizer é isso, ó. O seu alqueno atacando a sua espécie eletrofílica, ela vai passar por esse intermediário carbocatiônico aqui, certo? Com o E se adicionando neste carbono. Mas se ele adicionar neste carbono, você também tem uma espécie carbocatiônica desse tipo aqui, que na verdade é o mesmo, né? São dois carbocátions idênticos, né? E obviamente o nucleófilo atacando um ou outro vai conduzir à formação do mesmo produto. Então você não tem a formação de regioisômeros. No caso de substratos assimétricos, aí a coisa muda um pouquinho, porque neste caso você terá a formação de dois regioisômeros, né? Dois regioisômeros são possíveis, né? Então vamos exemplificar aqui. Perceba que esse substrato aqui é assimétrico, né? Ele tem um carbono sp2 que está ligado a uma metilha e a um hidrogênio, enquanto o outro carbono sp2 está ligado a dois hidrogênios. Então, o seu alqueno, ao atacar a espécie eletrofílica, o componente E ele pode se adicionar neste carbono, que está ligado à metila, levando à formação desse carbocátion primário, ou ele pode ligar neste carbono, levando à formação desse carbocátion secundário. Perceba, são carbocátions diferentes. E, obviamente, né, o ataque do nucleófilo a esses carbocátions vão levar a produtos diferentes. Nesse caso aqui, eu tenho a mesma fórmula molecular, mas a conectividade dos átomos muda, né? Então, lembrem-se, nós temos aqui um caso de isômeros constitucionais, correto? Então, é neste caso em particular que nos vale muito a regra de Markov-Nikov. Por quê? Porque algumas questões nesse tipo de situação elas nos ocorrem, elas ocorrem, né? Por exemplo, esses dois produtos, eles são formados em quantidades equimolares? Sim ou não? Se não, por qual deles formaria em maior quantidade? Algum deles é formado em maior quantidade? Qual deles é formado em maior quantidade? Né? E a regra de Markov-Nikov ela trata justamente disso, tá? E essas questões elas podem então ser respondidas de maneira mais robusta, mais assertiva, se nós compreendermos o que trata essa regra. Então vamos enunciar aqui a regra de Markov-Nikov. Na adição eletrofílica a uma dupla ligação de um substrato assimétrico, o carbocátion mais estável é preferencialmente formado como intermediário de reação. Lembrem-se que estabilidade de carbocátion foi tratada, né? Foi tratada por nós no capítulo 7. Então vale, né, a revisitação àquele conteúdo, tá bom, pessoal? Tá? E lá nós vimos que os carbocátions terciários são mais estáveis que os secundários, que são mais estáveis do que os primários, tá bom? Vamos trazer um exemplo aqui, ó, a adição de brometo de hidrogênio ao propeno. Ok? Então, perceba, eu tenho o propeno na presença de HBr. Esse hidrogênio pode se adicionar neste carbono, levando à formação deste carbocátion, que é o primário. Ou ele pode se adicionar neste carbono, levando ao carbocátion
secundário. O carbocátion secundário é o carbocátion mais estável que o primário. E perceba que é justamente ele que conduz ao produto majoritário, o 2-bromopropano. O produto minoritário é 1-bromopropano, ok? Então, aqui, conhecendo o que é a regra de Markovnikov, né? E entendendo aqui que este produto é o produto majoritário porque passa pelo carbocátion secundário, fica fácil para a gente dizer, né, nas diferentes reações quais seriam os produtos majoritários, quais seriam os minoritários, qual que é a regioquímica dessa reação. Tá? Trago para vocês agora uma explicação teórica, gráfica, para a regra de Markovnikov. Né? O que nós temos aqui? Os nossos reagentes, os nossos produtos. Ok? Aqui, seguindo a linha tracejada, né, você percebe que essa linha tracejada tem uma maior energia de ativação para essa primeira etapa aqui dessa reação, né, e depois você tem uma outra energia de ativação que também é maior, conduzindo à formação aqui deste produto em que o bromo está ligado ao carbono primário aqui. E este caminho ele passa pelo carbocátion primário, que é o menos estável, né? Por isso que existe uma maior energia de ativação para alcançar essa espécie carbocatiônica, né? O seu estado de transição, o estado de transição que conduz a esse carbocátion tem maior energia de ativação, enquanto que o carbocátion secundário tem uma energia de ativação menor. Olha aqui a proposição para o estado de transição que conduz à formação do carbocátion secundário. Obviamente, essa é a etapa lenta da reação, né? E uma vez formado, essa espécie aqui, que é um ácido de Lewis, né? É uma espécie ávida por densidade eletrônica, porque aquele carbono ali está com apenas 6 elétrons de valência, não está com o octeto completo. Na presença de um nucleófilo, ele é rapidamente interceptado e conduzindo à formação do produto, tá? Então, o produto majoritário aqui, que é este daqui, ele é formado a partir de um carbocátion terciário, que é a espécie que tem menor energia de ativação para a sua formação no meio de reação. Tá bom? Bem, vamos ver mais exemplos aqui. A adição de HCl, né, de cloreto de hidrogênio a esse alqueno leva à formação de 2 isômeros constitucionais, não é isso? Esse daqui é o produto majoritário e perceba, é o cloreto, né, que está presente nesse meio de reação, ele se adicionou aqui, ó, nesse carbono que originalmente era um carbono do carbocátion terciário, frente ao carbocátion primário. Tá? Um outro exemplo, novamente, né, seguindo a regra de Markovnikov, você tem a formação do produto majoritário, que é oriundo do carbocátion terciário, o carbocátion mais estável, tá bom? Perceba que uma das questões que eu fiz para vocês anteriormente foi o seguinte, olha, forma-se esses 2 isômeros constitucionais. Eles se formam em quantidades equimolares? Algum deles se forma em maior quantidade? Qual deles se forma em maior quantidade? Qual a explicação para isso? Por que é este o produto majoritário, né? Então, assim, com o entendimento da regra de Markovnikov, vocês poderão responder a todas essas questões de maneira muito assertiva, de maneira muito robusta, né? Vamos focar um pouquinho, olhar um pouquinho mais com atenção para esse exemplo que eu designei aqui como número 1, tá bom? Perceba então que este é o nosso produto majoritário e esse é o nosso produto minoritário. Nós temos aqui regioisômeros, isômeros constitucionais, né? Régio por quê? Porque você tem a entrada do átomo de cloro em 2 posições diferentes, né? E esse é o produto majoritário, ou seja, esta reação é dita regioseletiva. Por quê? Porque mecanisticamente ambos os produtos podem ser formados, tá? Então, é uma questão importante. Esta reação pode potencialmente conduzir à formação desses 2 isômeros constitucionais. Mas apenas um deles é formado? Não é o caso, né? Mas um deles é formado o quê? Preferencialmente.
Então você tem aqui um exemplo de uma reação regioseletiva. É possível a formação de dois regioisômeros, mas um deles é formado preferencialmente ou apenas um deles é formado, né? Mesmo que do ponto de vista mecanístico ambos poderiam ser formados, ok? Bem, então vamos prosseguir. Aqui um exemplo de uma adição de um brometo de hidrogênio a um alqueno, mas perceba que o produto ele não é o produto Markov-Nikov, ele é o produto anti-Markov-Nikov. Mas professor, você tinha dito que a adição de HX, onde X é um halogênio, a alquenos, né, essa adição iônica, ela segue a regra de Markov-Nikov. Pessoal, vamos olhar com um pouquinho mais de cuidado. Existe um outro componente nessa mistura de reação. É este daqui, ó, em que você tem um grupo R aqui, ligado a um oxigênio. Esse oxigênio tem uma ligação com outro átomo de oxigênio e um grupo R aqui. Obviamente que esses grupos R aqui eles podem ser idênticos ou não. O mais importante é que essa substância aqui é uma substância conhecida como um peróxido, né? E esses peróxidos, eles fazem, uma vez adicionados no meio de reação, eles fazem com que essa reação não siga um mecanismo iônico, tá? Esta adição é anti-Markov-Nikov e a razão disso é que esta reação ela se processa por um mecanismo radicalar e não por um mecanismo iônico, tá? As reações radicalares, nós estudaremos essas reações com mais detalhes no capítulo 10 do livro texto, então, obviamente, deixo para um momento futuro, né, as explicações do porquê da formação do produto anti-Markov-Nikov. Mas para o momento eu peço a vocês que, né, que guardem essa informação aí com vocês, que a adição de HX, né, a alquenos, na presença de peróxidos, conduz à formação do produto anti-Markov-Nikov, tá bom? Não passa por um mecanismo radicalar e não por um mecanismo iônico, tá? Lá também no capítulo 10 nós veremos que esta adição ela ocorre somente quando HBr é usado na presença de peróxidos. Tá? Esta reação não ocorre de forma significativa quando utilizamos HF, HCl, HI, mesmo que esteja na presença de peróxidos, ok? Então guardem essas informações, né? E a ansiedade aí de entender os porquês, né? A gente fica ansioso para quando estivermos tratando o capítulo 10, tá bom? Bem, e a estereoquímica da adição iônica a um alqueno, né? Então eu trouxe aqui um alqueno assimétrico na presença de um aleto de hidrogênio, né? Então a etapa inicial é a protonação desse alqueno, né? Levando à formação desse carbocátion. O carbocátion, já estou representando aqui o carbocátion mais estável, que é o carbocátion secundário, né? Perceba que esse carbocátion ele é aquiral, como vocês viram lá no capítulo 7, né? A região próxima a esse carbono carbocatiônico, né? Ele é trigonal plano, ok? E se não houver na estrutura dessa espécie carbocatiônica nenhum outro elemento estrutural que diferencie a face de cima, esta face, ou a face de baixo, né? A etapa seguinte, o seu nucleófilo, ele pode atacar a face de cima, conduzindo a este produto, o S2-halohexano, ou ele pode atacar a face de baixo, conduzindo ao R2-halohexano. Ok? Em quantidades o que? Estequiométricas. O que você tem aqui, na verdade, é uma mistura racêmica. Por quê? Porque esse nucleófilo ele não vai diferenciar a face de cima ou a face de baixo, né? Ele vai se adicionar na mesma intensidade por ambas as faces, tá? Então você tem ao final uma mistura racêmica, ok? Para fixar o conteúdo tratado até o momento, então eu trago para vocês aqui dois exercícios. O primeiro eu peço que você forneça o mecanismo de reação para as seguintes transformações, ok?
E o segundo, eu peço a vocês que indiquem a espécie carbocatiônica intermediária em cada uma, quando cada uma dessas substâncias ela é tratada com HBr, tá bom? Bem, com isso, então nós tratamos aqui das reações de hidroalogenação, né, de alquenos, ou seja, a adição de HX, né, a esses substratos. E na próxima aula nós daremos seguimento, então, tratando das reações de hidratação, que seriam, né, todas as reações cujo resultado global seria, né, resultaria na adição de um equivalente de água ao alqueno, tá bom? Para finalizar, então, eu agradeço a todos, né, por terem assistido a aula até aqui e relembro que este material é para uso exclusivo da disciplina de Química Orgânica 1 da UFMG. Esse material não tem valor comercial, é apenas um material didático para as atividades do ensino remoto emergencial da universidade e, portanto, não deve ser disponibilizado para uso além do propósito de sua elaboração.